Boa noite, turma. Vamos fazer a correção de duas atividades que eu deixei na aula passada. A primeira, eu dizia assim, ó, qual o 25º termo de uma PA que tem 2, 5 e 8, que são os elementos que eu tenho da PA. Bom, eu fiz bem por partes aqui, porque eu sei que tem alunos novos chegando aí, então assim, ó, primeira coisa que nós devemos fazer é pegar os itens que eu tenho. Eu tenho o primeiro termo, que é o A1, que é o 2 dessa sequência. Eu tenho a razão, porque se eu tenho o primeiro e o segundo, a razão sempre é o segundo menos o primeiro, que seria a diferença de um número para o outro. Ó. Então, a razão é 3, então eu sei que a sequência vai ser de 3 em 3. Então, a razão sempre vai ser o segundo termo menos o primeiro termo. Nesse caso, vai dar 3. O que mais que eu tenho? Eu digo que essa PA, porque eu pergunto assim, ó, qual o 25º? Então, são 25 termos de PA. Então, eu tenho que calcular o AN, que é o último termo da sequência. Substituindo, eu tenho o primeiro termo 2, mais N menos 1, 25 menos 1, vezes a razão, que é 3. A primeira coisa que vocês têm que resolver quando vocês têm nessa situação é o que está dentro do parênteses, 25 menos 1, 24. Bom, agora eu tenho uma soma e uma multiplicação. Então, a primeira coisa é a multiplicação. 24 vezes 3, 72. 72 mais 2, 74. Pronto. A segunda atividade que ficou para vocês, eu não tinha me dado conta, agora que eu vi que é uma soma, tá? Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PA. Bom, não tem problema, a gente vai fazer, só que a gente vai ter que fazer duas formulazinhas. Além do AN, que eu vou pedir para vocês aí, eu também vou calcular a soma, mas é bem tranquilo, ó. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a PA. Então, eu tenho assim, o que eu tenho? Eu tenho o primeiro termo dessa sequência, que é 3, eu tenho a razão, que é 12, porque é 15 menos 3, eu tenho o número de termos, que é 8, porque eu peço para calcular a soma dos 8 primeiros termos, então eu tenho o N, que é 8. Então, eu vou calcular primeiramente o AN, que é o que está faltando, para depois eu calcular a soma com a outra formulazinha. Então, eu tenho o AN igual ao primeiro termo 3 mais N menos 1 vezes 12. Então, eu tenho 7, porque eu vou resolver o primeiro que está dentro do parênteses, 7. E aí, eu tenho soma e multiplicação. Primeira coisa, multiplicação. Então, é 7 vezes 12, 84, mais 3, 87. Bom, agora eu tenho o AN e mais todos aqueles termos lá, ó. Porque para calcular a soma de todos esses termos da sequência, eu tenho uma outra formulazinha que vai ser SN, que indica soma. Dentro do parênteses eu vou colocar A1 mais AN, vezes a razão, tudo dividido por 2. Então, vamos substituir. O primeiro termo lá, ó, eu tenho, quem é? É o 3. O AN eu acabei de calcular aqui, que deu 87, vezes o número de termos, que é 8. Ó, da sequência. Tudo dividido por 2. Agora eu tenho uma soma dentro do parênteses e tenho uma multiplicação. A primeira coisa, a gente resolve o que está dentro do parênteses, a soma, tá? Então deu 90 e depois eu multiplico. Então eu tenho 90 vezes 8 dividido por 2. Agora eu vou multiplicar, deu 720 dividido por 2, 360. Então vocês viram que não é complicado a gente calcular a soma. Então, mas primeiro sempre a gente tem que calcular primeiro algum item lá da PA, da sequência, para depois vir aqui calcular a soma, tá bem?